Glória a Jesus. Queridos, com muita alegria, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Quero, mais uma vez, de forma mais enfática, agradecer ao pastor Ailton José, presidente da igreja, sua muito digna esposa, irmã Judite, pela anuência, a confiança que eles têm tido pela minha pessoa, mesmo sabendo eu que não tenho merecimentos. Agradeço ao pastor Ailton Júnior, mesmo imerecido, não estando à altura, mas tenho o privilégio ele me chamar de amigo. Irmã Cristiane, quero agradecer a este casal por este convite tão honroso, tendo em vista a minha pequenez, e em nome deles agradeço a todo este coeso ministério, composto de homens capazes, que sempre têm me dado o privilégio, dentre muitos deles, chamá-los também de amigos. Que Deus recompense-os, quero reverenciá-los e agradecer aos amigos, aos pastores de campos adjacentes. Quero reverenciá-los com toda a comitiva que os acompanha e como também a todos aqueles que Deus tem me dado como filhos. Dentre eles, quero usar o nome do diácono Nelson de Toritama, irmã Daça. Em vosso nome externo a minha gratidão a todos os demais. Ao evangelista Eronilton, pela amabilidade, o carinho, o cuidado da condução para comigo e o meu amigo jovem Elias, que se predispôs a me acompanhar, pois a minha esposa disse, ele não está nem dormindo à noite porque você convidou ele para ir. Então eu quero agradecê-lo por estar comigo. Queridos, tendo em vista o trabalho desta noite, 80 anos de celebração desta igreja nesta cidade, e sobretudo uma inauguração deste suntuoso templo, nada melhor do que falar-lhes da história que nos trouxe até aqui. E para isso eu quero ler o texto que está em Isaías, capítulo 53, volto a dizer como orador, estou fazendo uso da nova versão internacional, conhecida como NVI, e quero falar-lhes sobre 3 aspectos pejorativos que tinham tudo para dar errado. Capítulo 53, por demais conhecido, que nós conhecemos de cor e salteado. Os 3 primeiros versículos diz: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto de tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado
e nós não tínhamos estima com ele, ou não fizemos dele caso algum. Quero tomar por base esse texto. Durante este dia, estava questionando, lendo, e mesmo com a mensagem que queima no coração, nós estamos diante de um texto que diretamente é profetizado há cerca de 700 anos antes de Cristo. O profeta Isaías, conhecido como profeta messiânico, ele descortina um futuro promissor em meio a um caos precedente que seria o cativeiro. E dentre esta profecia, vejam que Isaías está profetizando para Israel. E dentre esta profecia e estas palavras, ele profere 3 pontos, podemos até encontrar mais, quero me ater nestes, que seria quase inaceitável dentro de um contexto posterior. Então eu gostaria de falar-lhe sobre desprezo, vergonha e loucura. Quando nós observamos, Isaías mostra para Israel, vejam o que era antes do cativeiro, já profetizando que havia uma dinastia interrompida, mas que Deus já havia providenciado um Redentor. Quando nós caminhamos na história, a Bíblia nos leva a observar o contexto do qual eu não quero ater detalhes, mas nós percebemos que quando Israel vai levado para o cativeiro, com 70 anos dentre o cativeiro, tendo em vista que, se nós observarmos 2 momentos importantes para Israel, foi o êxodo, porque saíram da escravidão para a liberdade, e neste período houve cânticos, alegrias e festa, e o outro foi o cativeiro, a dor, o sofrimento. Enquanto o primeiro levou a Israel a conviver com as festividades, o segundo ensinava a Israel a viver com as perdas e o sofrimento. Porém, quando Israel volta do cativeiro, os irmãos hão de convir que não vem mais dinastia, reis não aparecem. Agora o sacerdócio é a figura principal no guiar o povo. Vejam que Isaías não estava profetizando um sacerdote simplesmente, mas um rei que ia guiar o povo. Então, quando Israel volta do cativeiro, o sacerdócio começa a dominar uma figura dos sumos sacerdotes e assessores. Com o decorrer de 660 anos aproximadamente depois de Isaías, então Deus, por tanto intervir e investir na restauração de Israel, resolveu Deus silenciar, porque Deus tinha usado homens para divertir, mas Israel não dava ouvido. Então resolve Deus silenciar. 400 anos de silêncio, sem revelação, sem profecia, sem sonhos. Então Deus não fala mais com Israel. O período que nós conhecemos como intestamentário. Então, dentre estes períodos, Israel foi se deteriorando cada vez mais, a começar
com o advento do Império Grego-Romano, que através de Alexandre o Grande começou a predominar sobre os judeus quando conquista toda a Palestina. Então, há um contexto histórico, político que diz que Alexandre começou a incentivar com façanhas financeiras todas aquelas regiões que foram conquistadas por ele a aderir à cultura grega. E com isso, ele dava incentivo financeiro. Então, todas aquelas regiões foram aderindo, inclusive a Judéia, inclusive Israel. E com isso, Israel vai deixando para trás os valores. A deterioração dos bons costumes hebraicos vão sendo esquecidos, porque agora a cultura grega é incrementada, é implementada, e agora a modernidade grega era quem prevalecia. Permanecer como hebreu da história era ridículo. Então é aqui que as próprias vestes judaicas vão se deixando para trás. Os nomes que a gente costuma ler no Velho Testamento, que tinha referência a Deus, Daniel, Ezequiel, Jeremias, cada um desses nomes tem um significado, e tantos outros enaltecendo a Deus. Mas agora os pais já não colocavam mais o nome dos filhos com este viés, com este sentimento, porque agora a cultura grega predominava e os nomes das deidades da mitologia grega era implementada nos filhos dos hebreus. Então isso foi tirando os bons relacionamentos, o contexto esportivo, a maior e a mais importante liga de esportes daquela época, o atletismo grego. Então, agora os jovens hebreus abriam mão da sinceridade, do bom comportamento e queriam se inscrever para disputar o atletismo. Porém, a história diz que todos os homens que fossem correr, disputar, se inscrever para o atletismo, teria que correr nu. E com isso, o contexto mostra que a vontade era tamanha a ponto que eles faziam uma operação para tirar o sinal da circuncisão, que era vergonhoso. E quando eles assim faziam, estavam quebrando a aliança do Antigo Testamento entre Deus e Abraão. Então tudo ia sendo deixado para trás, a ponto que, fazendo isso, eles iam se consagrando dentro do contexto da pós-modernidade grega. O outro ponto pejorativo é que agora a nova geração já não vai mais dando valor ao hebraico, a ponto que a linguagem grega começa a helenizar, a dominar todo mundo, e o livro da lei, o livro que Deus instituiu, era deixado para trás, porque a nova geração já não queria mais, já não estava mais voltada ao hebraico, e sim o grego. Então, com isso, foi um contexto geral, com o advento dos romanos, que subjugaram o grego macedônio. Aí o contexto não é só para o povo, porque agora os romanos já não vêm com a cultura que eles querem, mas o poder político como o mais poderoso império que já existiu. Então agora o poderio romano, ele domina, ele começa a predominar, e agora a figura central, o sumo sacerdote e seus assessores prestavam continência ao império. Dentro de um contexto histórico, diz alguns escritores
que a corrupção se estabeleceu de uma forma sorrateira e danosa, a ponto que é neste período intestamentário que surgem grupos políticos religiosos ou religiosos que predominava. Para os irmãos ter uma pálida ideia, o grupo mais influente, composto com as pessoas mais poderosas da sociedade judaica, o grupo mais importante, o grupo que tinha o controle do culto, o culto que tinha o controle da adoração a Deus, o grupo que tinha a incumbência de motivar o povo a buscar a Deus, era o grupo dos saduceus. Porém, o grupo dos saduceus, eles não acreditavam em vida após a morte. Isso implica dizer que para eles não existia ressurreição. Este grupo, ele se atuava só na tradição escrita, ele desprezava a tradição oral. A Bíblia, a história mostra que eles levavam em conta só os 5 livros, o Pentateuco, a Torá. E como a Torá não estava relacionada diretamente ou indiretamente com o sentido da ressurreição, eles não levavam em conta. Então isso agora vai deteriorando todo o contexto. Israel vai desfinhando e perdendo a esperança que Isaías profetizou. Os irmãos há de convir que dentro do contexto histórico diz que em cada família judaica há tempos de esperança. Quando nascia um jovem, aquela família vibrava, porque tinha probabilidade de ser o Cristo e de ser o Messias. Era o maior evento, o maior acontecimento para Israel, era a chegada do Messias, do Redentor, do Cristo, do ungido de Deus. Porém, a Bíblia mostra que quando tudo isso estava acontecendo, o ápice do relacionamento político entre Roma e Judeia, entre Roma e Jerusalém, no ápice do consumismo, do ápice da depravação, aí um grupo de homens do Oriente chegam em Jerusalém. Quando este grupo chega em Jerusalém, era um grupo denominado de magos, de homens importantes que rasgaram dias e noites e foram direto para o centro importante político, o palácio de Herodes. Mateus capítulo 2 diz que quando este grupo chega em Jerusalém, vai a Herodes e lhe pergunta: aonde nasceu o Messias, o rei dos judeus? Vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Então a mensagem perturbou Herodes, porque Cristo entra como ameaça política para o seu governo. Porém, Mateus diz que esta notícia eclodiu em Jerusalém, a ponto de perturbar Herodes e toda Jerusalém, diz Mateus. Isso implica dizer que a notícia do maior evento esperado aconteceu, porém não há reação positiva, porque a Bíblia diz que Herodes manda chamar os principais, a diretoria do judaísmo, junto com os escribas, intérpretes da lei, para dizer-lhe aonde haveria de nascer este Messias. E quando eles estão diante de Herodes, Herodes questiona dizendo: aonde há de nascer este Messias, este rei dos judeus? Então eles automaticamente dizem: em Belém, porque diz a Escritura: e tu
Belém, não serás considerada menor dentre a Judeia, porque de ti nascerá aquele que irá guiar o meu povo como seu pastor. Eles sabiam, mas a notícia do maior evento, que era o nascimento, a entrada do Messias, foi rejeitada, porque para Herodes era uma ameaça política, para os sacerdotes era uma ameaça de cargo, iam perder a mamata, e para Jerusalém, Jesus ia botar tudo no eixo, e o jeito de viver como queria ia ser cortado. Então agora eles rejeitam, porque, queridos, o que custava, como eles sabiam, e o evento era o maior e mais esperado em todo o Velho Testamento, era simples. Um sacerdote, se não quisesse ir, pastores, eles teriam mandado alguém, pegue um camelo, monte no jumento e vão ver esta história se é real. Mas logo no nascimento a rejeição vem, não levaram em conta, não fizeram caso do maior evento. Por quê? Porque eles, mesmo corrompidos, esperavam um Cristo com aparência favorável dentro do contexto sacerdotal, político e religioso. Mas ele agora, a notícia era Belém, uma cidade até então sem muita importância, e ainda dentro de uma manjedoura, em um coxo de animal comer capim. Então foi rejeitado logo na sua entrada, não fizeram dele caso algum. 2 anos se passam. Então Herodes, vejam, Herodes creu mais do que os judeus, porque ele, quando sabe que os magos não voltaram para dizer-lhes, ele desencadeia uma carnificina infantil, para que todas as crianças de 2 anos para baixo fossem eliminadas. Mas não conseguiram, porque o anjo vem e diz a José: pega o menino e vai para o Egito, porque Herodes quer matá-lo. Depois que Herodes morre, o anjo vai a José e diz: volta, porque Herodes já morreu. Agora o interessante é que Jesus não volta para Jerusalém. José poderia voltar para Jerusalém, é o Salvador, é o Cristo, é o Messias, mas não, ele volta para a região natal, cidade de Nazaré. Se no Antigo Testamento você procurar, Nazaré está fora do radar, está fora do satélite. Não há informação. Quando vamos para o início do Novo, há quem diga, historiadores, que Nazaré era um pequeno povoado fora do mapa, de 600 habitantes. Da entrada para a saída dava em torno de 1000 metros, 1 quilômetro, sem história, fora do mapa, mas estava recebendo aquele que foi rejeitado em Jerusalém. Agora a história de Nazaré ia começar a entrar em evidência, ia ter que ser colocado no mapa. Ou seja, não fizeram dele casal. 29 anos se passam, 29 anos vão embora, e Israel não fez caso dele, porque a cúpula que comandava era a voz de Deus para o povo, e tudo era no contexto pejorativo. Agora, 29 anos em síntese, ele começa sabendo que João fora preso, ele agora vem para pregar o evangelho, vai entrar em evidência. Quando ele entra em evidência, como qualquer um pregador hoje, ele começa
começa pelo contrário. Qualquer pregador, qualquer jovem que tenha o dom da pregação, o sonho dele é pregar nos maiores eventos e nas maiores catedrais do nosso país. Jesus não, ele vai pregar o evangelho nas fronteiras de Zebulon e Naftali, na divisa, na miscigenação, aonde a escuridão, o pecado predominava, surge uma luz, e ele começa trazendo a mensagem: arrependei-vos e crede no evangelho, porque é chegado o reino de Deus, o reino dos céus. Então ele começa a pregar este evangelho, que começa a ser rejeitado. Os irmãos hão de convir que quando Jesus começa a pregar, os sinais vão aparecendo, e a notícia chega em Jerusalém, a notícia chega na cúpula. Surgiu um profeta na região de Nazaré, em Galileia de Nazaré. Então questiona: ora, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, daquela região, uma região habitada pela miscigenação de pagão e gentil, de gentil com judeu. Nada pode surgir dali não vem profeta. Nas entrelinhas dá para perceber que alguém dizia: ele é diferente, esse é diferente, este prega com autoridade. A gente nunca viu ninguém pregar como ele está pregando. Mas o que é que está acontecendo? Ora, os cultos em Jerusalém, os cultos na catedral, no templo central em Jerusalém, era chique. Tinha sacrifício todo dia, tinha queima de incenso todo dia, tinha oração de manhã, meio-dia e à tarde, tinha tudo que para dar certo para um grande avivamento. Mas as pessoas entravam, ofereciam o sacrifício e saía do mesmo jeito. Se na porta tinha aleijado, continuava aleijado. Se no caminho tinha cego, continuava cego. Se alguém lá dentro entrava doente, saía doente. Aí a notícia chega: os cultos que ele está fazendo é diferente dos daqui, porque aonde ele prega, aonde ele passa, o coxo levanta, ele dá vista ao cego e ele derrama graça no coração. Aqueles que não têm esperança, ele está dizendo que tem. Enquanto a cúpula dizia: não há vida após a morte, ele continuava pregando: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, 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 viverá. E isso ia impactando multidões. Aí causa ira. Mas quem é ele? Olha se ele está na grade curricular dos mestres de Jerusalém. Está não. Quem são os seus discípulos? Porque o Talmidim diz que é discípulo, que havia regras. Gente, eu acho lindo, digo de coração, estava dizendo o pastor, o alinhamento dos jovens pernambucanos. Eu prego, Edson, no Brasil todo e parte do mundo, mas eu conheço um crente de Pernambuco onde eu chego. Quando vem tirar foto comigo, eu digo: tu és pernambucano, viu-se? E apoio, pastor. Então havia regras. Um jovem naquela época ser chamado por Gamaliel para aprender aos seus pés, por chamar líderes, mestres importantes, era honra, porque eles já eram considerados elites do judaísmo. Quando eles começavam a seguir esses mestres,
já eram respeitados. A tradição dizia que a longa distância do mestre para o discípulo eram 3 passos, correspondente a 3 metros. Porque a função do discípulo era ser igual ao mestre. Então, os discípulos desses homens eram respeitados. Agora, todo mestre tinha que formar discípulos. Agora, Jesus aparece com 12. Eles são elites, são não. Quem são eles? Ignorantes, semi-analfabetos, camponês. Mas por onde eles passam, está caindo avivamento. Por onde ele passa, quem não tem esperança, tem esperança. Senhor, aí só tem coxo, só tem aleijado, é sinônimo de maldição. Entra aí não. A tradição de Jerusalém cortava tudo isso. Jesus entra, chega no coxo, quer ser curado? Para ter avivamento, gente, tem que ser cheio do Espírito Santo. João Batista foi cheio no ventre. Jesus começou o ministério depois que foi cheio do Espírito. Quer ser curado, Senhor? Tenho esperança, mas não. Já tem tanto tempo que eu estou aqui, ninguém me estende a mão, Senhor. Eu estou perguntando, você quer ser curado? Quer? Então pega a tua cama. Levanta, vai para a tua casa. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Para não, Jesus. É o cego, é sinônimo de maldição. Para não, não vale a pena parar. Jesus para e diz, traz ele aqui. O que quer que eu te faça? Eu quero ver, filho, a tua fé te saúde. Era o contrário. Foi rejeitado no começo. Não fizeram dele caso algum. Aí agora vem o segundo ponto pejorativo, a vergonha. Jerusalém soube o que ele estava fazendo. E como nem seus discípulos, nem ele, vou usar conjectura, estava registrado no MEC, ou no contexto educacional de Jerusalém, começaram a divulgar. Todos que seguem este homem, está na condição vexatória, é vergonha seguir, ou seja, não pode. Então este contexto surgiu a ponto que a notícia se espalhou e chegou entre a multidão. Você pode olhar que isso era tão sério que você vê a multidão era composta 99,9% de ralé. Quem olhava a multidão que seguia Jesus e que cria nestas palavras era ex-cego, ex-coxa, só era ralé, que ninguém dava nada, estava dia e noite esperando por ele. Mas quem era importante só ia procurar à noite, mesmo sabendo que Jesus era de Deus. Bom mestre, eu sei que tu és vindo de Deus, mas com vergonha só ia à noite para não ser visto, porque era doutor. Doutor tem que se curvar e reconhecer que de dia e de noite ele é rei, ele é rei. Eu tenho certeza que Caruaru tem doutor que fala línguas estranhas, não tem? Jesus é taxativo. Como isso estava tomando posição, Jesus reúne e os diz: vocês querem mesmo vir após a mim? Sim, Senhor, estamos dispostos. Então vocês vão ter que renegar ou renunciar a vocês mesmos. Mas como? Evangelho não tem glamour. Evangelho não tem aplausos. Mas como, Senhor? Vocês vão ter que tomar a cruz de vocês e me seguir.
E eu digo mais a vocês: aquele que se envergonhar de mim e de minhas palavras, eu vou me envergonhar dele naquele dia diante do meu Pai em sua glória. Jerusalém não venceu, continuava aumentando o evangelho, mesmo desprezado, sem aparência para atrair ninguém, contrariando o contexto da vergonha. Aí uma reunião sancionaram para que todos que confessassem que Jesus fez o milagre seria advertido e expulso da sinagoga. Isso era o pior que podia acontecer com o judeu. Então disseminou por ordem de cima: qualquer pessoa que testemunhar que Jesus fez o milagre está frito. Aí vai Jesus, encontra um homem cego de nascença, em síntese, cura ele no meio que aquele homem era conhecido, andando com guia. Vou conjecturar, talvez o guia levava, colocava ele ali. Aí Jesus cura. Aí os vizinhos dele no outro dia não viram ele com guia e viram ele para lá e para cá. Aí começaram a dizer e olhar: ora, não é aquele rapaz que era cego? Parece com ele, mas não tem como, ele era cego, cadê o guia? Não, ele não está precisando de guia, vamos lá, é ele mesmo. Aí foram lá e disseram: ora, tu não era cego? O que aconteceu? Um homem chamado Jesus me encontrou, me deu visão e disse: vai, e eu estou vendo. Como ele testificou, foram dizer ao sinédrio, aos fariseus. Tem um jovem aí que está falando em público que Jesus curou ele e ele era cego. Tragam ele aqui. Pelo contexto, havia 3 formas que eles usavam. Primeiro, advertência verbal. Ora, estamos sabendo que você está espalhando por aí que Jesus lhe curou. Você era cego? Sim, ele me curou. Ora, não pode, a gente não acredita. Acredita ou não, ele me curou. Questionaram. Vou conjecturar: amanhã você vai vir aqui de novo. Agora você vai aqui trazer os seus pais. Aí chega o jovem com os pais. Os pais sabiam que se dissesse que Jesus, que ele era cego, ia ser expulso também, que estava testificando. Aí eles não interrogam o jovem, pergunta o pai: é filho de vocês? É. Tem certeza? Temos. Ele era cego? Aí o pai disse: ó, ele já é de maior, pergunta a ele. Vai, amanhã volta. Porque essa segunda tinha alguns dias de disciplina, mas a terceira era decisiva. E na terceira ele vem: corte, trouxemos vocês aqui, fizemos uma pesquisa e vamos dar uma chance a você, para você não confessar que esse Jesus lhe curou. Você sabe que ele é pecador. O jovem achou o peito e disse: se ele era pecador, eu não sei, eu sei que eu era cego, mas agora eu vejo. E expulsaram. Quando Jesus soube que ele foi expulso, Jesus volta a viagem e encontra com ele e diz: tu crê no Filho de Deus? Mas quem é, Senhor? Sou eu que falo contigo. Na hora ele adorou e reconheceu a soberania de Jesus. Aí deliberaram: tem jeito mais não, agora é matá-lo. Gente, como é que pode? Vamos acabar com isso. E ele não pode morrer de qualquer jeito. Ele tem que morrer de um jeito que nem pareça ser humano, para que os discípulos não sejam como ele foi e como ele é. E como a gente faz? A cruz. A cruz não entra por acaso. A cruz era o mais doloroso, mais vergonhoso e vil.
instrumento de morte para um ser humano. Quem morria numa cruz eram os mais periculosos dos assassinos, inimigo do império, do Estado. Quem morria na cruz era maldito. E a história era rasgada. Então vamos levar ele ao ápice da vergonha. Por isso que Paulo posterior diz: sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se humilhou à forma de homem e foi fiel até a morte, e morte de cruz. Ele suportou o opróbrio. Então, a princípio, a cruz era para parar a mensagem, o evangelho de Cristo. Porque para os judeus a mensagem de Cristo era uma afronta, era uma ofensa, era uma vergonha. Então a cruz vai parar. Então eles levam Jesus à cruz. Era tão dolorido que o primeiro era o flagelo. O candidato era totalmente deteriorado à vergonha. Era amarrado em um tronco, tirado as suas roupas e chicoteado. Eram esses chicotes que tiravam a forma de ser humano. Por isso que o capítulo 52 de Isaías termina com o sofrimento. Isaías, na linguagem atual, nos diz que foi tratado como não ser humano. Chicotearam, vem a cruz, aonde o crucificado era pendurado por dias ou horas, dias, até o ponto de morrer por asfixia. Ele foi levantado no madeiro como o ápice da vergonha. Agora a gente vence. Agora esse evangelho não vai ser mais pregado. Erguem a cruz. Não fizemos dele casa alguma. Sepulta-o. Vão, olha, quem vai a Pilatos não é um diácono, é a diretoria, principais sacerdotes, governador. A gente lembrou que aquele mentiroso falou que no terceiro dia vai voltar a pregar, vai ressuscitar. E a gente quer garantia. A gente quer uma escolta de soldados de elite especializada em segurança para guardar a porta do sepulcro. E não só isso, queremos que os lacres de Roma sejam colocados para ninguém interferir, para os discípulos não roubarem o corpo, porque se roubarem vão dizer que ele ressuscitou, e aí vai ser pior. Pilatos deu liberdade, sancionou e foram. Não eram soldados recrutas, eram especialistas, treinados por Roma. Manhã do terceiro dia, manhã do terceiro dia, a cruz não foi suficiente. O anjo desce, 2 anjos. O lacre de Roma, que era inviolável na ótica humana, agora é o céu que quebra. O lacre é rompido, a pedra é removida, o sepulcro fica aberto,
E eu quero acreditar que aqueles soldados com a máxima de experiência, quando viram aquela tocha de luz saindo de dentro e o rosto de Jesus envolvido por ela, desmaiaram e caíram no chão. E Jesus saiu vivo de lá de dentro, vivo, glorificado, ressuscitado para a glória de Deus Pai. Diga para quem está ao seu lado: fica tranquilo, Ele está vivo. Os soldados se acordam. A Bíblia diz que a primeira coisa na ótica militar que eles deveriam fazer era procurar o quartel. Mas eles vão para os sacerdotes. Quando eles chegam no meio dos sacerdotes, eu quero conjecturar que eles já chegam assustados. Não dá nem a saudação de Shalom. Já chega dizendo: era um romano. Ele está vivo, ele está vivo. Mas quem está vivo? Aqueles que vocês jogaram na cruz. Mas a gente viu uma glória, e a glória surgiu, e a gente foi caindo, mas ainda deu para ver ele saindo. Ele está vivo, ele está vivo, ele ressuscitou. Como estavam corrompidos! Pagaram propina. Esse negócio de propina é velho. Vamos dar muito dinheiro a vocês, para vocês não contar isso a ninguém. Pelo contrário, digam que os discípulos vieram, roubaram o corpo dele, ele continua morto. E se isso chegar aos ouvidos de Pilatos, deixa com a gente. Encheram o bolso de dinheiro e saíram contando em Jerusalém. E o pior é que, se nós olharmos o censo demográfico de Jerusalém, era de cerca de 25 mil habitantes. Mas uma festa como essa, que era a Páscoa principal, chegava a mais de 100 mil pessoas dentro de Jerusalém. E a Bíblia diz que tinha gente espalhada de todo canto. Imagina a notícia como correu. Está morto, gente. Acabou. Era um herege. Morreu de vergonha. Que vergonha a cruz. Foi tão sério que as mulheres que viram Jesus voltaram e contaram para os 11 apóstolos, e eles não acreditaram. Jesus vai buscar os discípulos de Emaús. Estou vivo. Eles vêm, testificam e voltam, conta para os 11, e eles não acreditam. Por isso, quando você chega em Marcos, a Bíblia diz que agora Jesus vai pessoalmente, não entra pela porta, cruza a parede e diz: como vocês são de pouca fé. Eu não disse a vocês que eu ia ressuscitar? Ide por todo mundo, pregai que eu estou vivo, pregai o meu evangelho, não faça acepções, ensinem. Quando a gente faz conexão com Atos, mas não vão agora. Esperem até que do alto sejam revestidos, porque o homem sem ser cheio do Espírito é incapaz de fazer isso. Esperem até que do alto sejais revestidos. 50 dias após a Páscoa, 10 dias depois da ascensão, 500 pessoas foram testemunhas, mas só 120. 380 não estava no cenáculo, com medo da represária, porque a notícia era pejorativa. Aí o Espírito Santo veio e enche-os do Espírito Santo.
E agora tinha cerca de 17 nações dentro de Jerusalém. E agora os ignorantes da Galiléia começam a falar em outros idiomas das nações que estavam ali. E não era falando besteira, era glorificando a Deus e contando as maravilhas de Deus e dizendo que Jesus estava vivo, em idiomas diferentes. Aí se assustaram e disseram: mas eles não são indoutos, eles não são semi-analfabetos ou totalmente sem conhecimento? São. Então o que é que está acontecendo ali? Eles devem ter algum fufuqueiro, eles estão bêbados. Isso é coisa de gente maluca, isso é doidice. Eles estão bêbados. Aí um dos mais ignorantes, dos mais improváveis pregadores da história, na ótica humana, bota a cabeça no lado de fora, os outros acompanham, e ele já chega cheio de Deus. A Bíblia diz cheio do Espírito Santo. Aí Pedro começa a dizer: ei rapaz, tem ninguém bêbado aqui não, é 9 horas agora. Isso é o que Deus prometeu por meio do profeta Joel, que nos últimos dias ia derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Ninguém está bêbado aqui não. Isso é Deus, isso é Deus, isso é Deus. É este Jesus que vocês mataram, mas Deus ressuscitou e Ele está vivo. Agora arrependam-se. Oh varão, 3.000 pessoas começaram a gritar: o que é que a gente faz para ser crente? Arrependam e aceita Jesus, aceita Jesus. Quase 3.000. Não impactou o império. Não impactou o império. Era só palavras. Três mil almas, sacudiu Jerusalém. E a diretoria não estava nem aí. Foi um pregadorzinho aí. Passa alguns dias. Veio de João, vai para a oração das 3 horas da tarde. Eu um dia fui pregar na Bélgica. E eu achei lindo. Era o Ramadã. O mês de jejum do Islã. Mas meia-noite eu ia para o hotel com o pastor, a rua lotada de homens e mulheres de branco. O que é isso, pastor? Eles vão para a oração. Ou seja, isso quer dizer, o templo estava cheio, partindo do pressuposto do judaísmo. Aquele homem era conhecido de todo, coitado. Só ouvia o barulho lá dentro. Tinha direito de cantar. Dá para entender que ele já tinha um hino pronto, já andava com uma copiazinha no bolso, mas não podia entrar porque era coxo. E até aqui só eram palavras. Pedro e João vai simplesmente: dai-me uma esmola. Temos não, filho, estamos lisos. Prata e ouro era moeda, não temos não. Mas o que a gente tem, a gente vai te dar. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta. Toma pela mão, levanta. Olha, a Bíblia diz que o homem já salta. E agora quando vê Pedro e João do lado, que olha que vê a porta do templo aberta, ele nem pede licença, ele já entra cantando, saltando, dando glória a Deus. Aí impactou lá dentro e o número foi para quase 5.000. Misturou o culto do judaísmo. Aí agora chegou na diretoria. O assunto chegou, o negócio está sério. Esses homens estiveram com Jesus mesmo, ele está vivo. Chama eles aqui. Gente, diante da maior autoridade para esses galileus, era para eles gaguejarem. Qualquer um na minha condição, qualquer dia que a gente for ouvido pelos homens do Supremo Tribunal Federal, falta palavra, a gente não consegue falar. Pela autoridade e o poder de sabedoria. Então Pedro agora e João estavam diante da mais alta cúpula do judaísmo. E quando chamaram ele, disseram: eles estiveram com Jesus, porque o homem ainda está pulando até agora lá embaixo. Nós mandamos chamar vocês aqui só para saber. Olha a ousadia, a Bíblia diz cheios do Espírito Santo. A gente está sendo interrogado pelo fato de um homem que era doente agora está curado. Não, mas mandamos chamar vocês aqui para saber em nome de quem vocês fizeram isto e opera este milagre. Ora, é muito simples. Em nome de Jesus a quem vocês mataram e Deus ressuscitou no 3º dia. É no nome dele. É proibido pregar e ensinar nesse nome. Pedro diz: é melhor obedecer a Deus ou a vocês? É aqui, gente.
A mensagem de Cristo era vergonha e era ofensa para o judaísmo. As prisões vieram e não parou o crescimento. Vamos matar o pastor presidente para agradar aos judeus. Herodes manda decapitar Tiago, o pastor presidente. Mas não parou o crescimento. Jerusalém virava de perna para o ar. Aí foi quando chamaram o grande sábio, doutor, filósofo, advogado, tudo para já ser sancionado como mestre em Israel, porque crescia aos pés de Gamaliel. Agora vamos usar a lei. Entra Saulo na história. E a Bíblia diz que Saulo entra arrebentando. Que avivamento era aquele dos irmãos? A Bíblia diz que ele não batia na porta, ele arrombava as portas e arrancava mulher e homem, todos que fossem seguidores de Cristo, e assolavam. Veja que a Bíblia não era simplesmente uma intimação coercitiva, mas não, ele entrava brutamente e arrastava os irmãos, ou seja, pegava na perna da calça e saía arrastando pela rua, pelos cabelos. Assolava. O assolar é, além de arrastar, sola, é pisar. E sacudia-os na prisão. Por conta disso, muitos se desviaram da fé. Mas uma grande maioria, sabendo que a vida estava em risco, continuava firme. E ia saindo de Jerusalém para não morrer. Mas por onde passavam, ia provocando avivamento. Que coragem é essa? Filipe chega em Samaria. Samaria, um judeu não podia nem passar, eles faziam contorno. Agora Filipe, cheio do Espírito Santo, entra em Samaria, direcionado pelo Espírito Santo, e prega o evangelho de Jesus, que era ofensa e era vergonha. A cidade de Samaria pega fogo. Agora até quem era mágico, quem era bruxo, queria aceitar Jesus, queimava tudo e dizia: eu quero esse poder que vocês têm, é diferente. Damasco foi sacudida pelo poder. Aí disseram: Saulo, Damasco está arrebentando, o evangelho está fazendo o que quer lá. Aí Paulo, ainda querendo, respirando ameaça: eu vou buscá-los presos, se eles não virem eu mato. Pega a fé de ofício, ordem judicial, ordem sacerdotal e vai para lá. O que eu acho lindo é que a Bíblia diz que ele vai com a escolta, e ao meio-dia, no caminho para Damasco, se você observar o meio-dia, independente do continente, é a hora que o sol é mais quente, é a hora que a coroa ela brilha com milhões de graus Celsius. A glória do sol é ao meio-dia. Aí meio-dia vai ele respirando ameaça de morte. Aí a Bíblia diz que do céu, no mais alto calor do sol, apareceu um facho de luz. Ou seja, aquele simples facho brilhava mais do que o sol em toda a sua glória. E há uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele cai com os soldados e só tem o direito de dizer: quem tu és, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Agora você vai ser um vaso meu. Já entra em Damasco crente. A carta do judaísmo, a aposta do judaísmo se converteu ao evangelho, pregando. Agora já entra em Damasco crente, orando e jejuando. Gente, olha que coisa linda é o evangelho. Por isso que eu digo que o evangelho não é glamour. Qual pastor presidente não queria aproveitar a sapiência desse homem? Qual pastor presidente? Sabe quem se converteu? O perseguidor, o Saulo, o doutorzão lá. Agora está junto, sendo chamado de vergonha, mas não está nem aí. E querem matá-lo. Deus poderia dizer: não, vou mandar o pastor presidente. Os crentes nem ligaram. Deserto para ele.
Você se achava alguma coisa lá, aqui é diferente, quem manda sou eu. O doutor vai para o deserto 14 anos, aproximadamente. O evangelho sacode Antioquia da Síria. Aí Barnabé lembra dele. 14 anos. Talvez agora não sabia mais defender alguém em um júri. Talvez agora tinha esquecido um pouco da filosofia. Mas já chega em Antioquia cheio do Espírito Santo, orando e jejuando. O Espírito Santo o pega com Barnabé e diz: agora vocês vão levar o evangelho aos gentios. Eles vão para a primeira viagem. Olha a mensagem na região de Antioquia. Antioquia era a mais poderosa cidade da região da Pisídia, na Ásia Menor. Quando ele chega num culto do judaísmo, tinham acabado de ler a lei e não conheciam. Quando eles leram, deu alguma confusão, que eles mandam alguém dizer à comitiva: pergunta se eles têm alguma palavra de consolação. Se eles têm, fala. Aí Paulo levanta e vai falar a mensagem de consolação. E qual era? Hoje a mensagem de consolação é a chave da casa, do carro. Aí Paulo vai e começa a falar do nosso pai Abraão, como Deus o tirou de Ur dos caldeus. Aí ele diz: os nossos pais passaram 40 anos no deserto e Deus não deixou faltar nada. Ele passa por Samuel, passa por Saul e diz: Saul transgrediu e Deus arrancou e colocou Davi. E de Davi, da sua descendência, Deus levantou Jesus, que é o rei dos reis e senhor dos senhores. E vocês mataram, os judeus mataram sem conhecer a causa, mas Deus ressuscitou ele no terceiro dia. A mensagem foi tão produtiva que o povo gritava: volta no sábado seguinte e continua pregando desta mensagem. Paulo vai da Antioquia para a região da Licaônica. A primeira viagem missionária termina no sofrimento. Quem esperava? Que evangelho é esse? Ele termina na região de Derbe, de Listra e de Icônio, mas em Listra ele faz um milagre. Ei, eu estou vendo que você tem fé para ser curado, levanta e anda em nome de Jesus. O coxo levanta. Aí disseram: os deuses desceram, é Mercúrio, é Júpiter. Aí Paulo poderia pegar a fama e se levanta, rasga a veste e diz: não, a gente não é nada não, é Jesus que faz, quem faz é Ele, a glória é dele, é Ele que faz. Chicoteado a ponto de ser morto, de acharem que ele tinha morrido. Disseram: morreu. Aquele que arrastava os crentes pelo cabelo, agora é arrastado pela rua e jogado como morto do lado de fora. Os irmãos chegam e o acorde, ele ainda respirava. Ele poderia desistir, mas teve coragem de fazer a segunda viagem pelo mesmo caminho. Quando ele chega na região da Frígia, na segunda viagem quer pregar o evangelho, o Espírito diz: não, aqui você não prega. Vai para Bitínia, também não. Vai para Mísia, também não. Aí vai para Troa, de cidade portuária. Aí aparece um homem dizendo: venha Macedônia e nos ajuda. O evangelho precisa ser pregado na Europa. Ele pega já Timóteo e vai Silas. Chega em Filipe, a primeira viagem da região da Macedônia, e prega. É chicoteado e é preso. Vergonha. Que evangelho é esse? Era hora de alguém dizer: não vale a pena não. Que evangelho é esse que ele só vive apanhando e preso? Hoje a gente desiste tão fácil. Hoje a gente se entrega tão fácil. Mas essa é a história da igreja. Ele prega em Filipe. E agora ele vai, em síntese, pregar na Grécia, dominada pelos romanos.
Ele prega em Tessalônica. E se o evangelho para os judeus era uma ofensa e era vergonha, pregar para os gregos, gente, era mais difícil. Por quê? Porque a Grécia era o berço da democracia, da civilização, da sabedoria. Então, quando eles começaram a pregar o evangelho na Grécia, os gregos, que costumavam ser seguidores, discípulos dos seus filósofos, como Zenon, como Epícuros, como também Platão, e os deuses da mitologia, donos da sabedoria, aí eles iam pregar Jesus como Salvador, que foi crucificado. Aí os gregos diziam: vocês estão loucos. Agora a mensagem se tornou, além de vergonha, além de desprezo, loucura. Porque os gregos diziam: como é que pode? Vocês estão pregando um Jesus sábio, poderoso, inteligente, e morreu na cruz? Tão louco, só quem morre na cruz é quem não presta. Aí a mensagem da cruz, a mensagem de Jesus, era loucura para os gregos. Eles não aceitavam. Aí Paulo vai começando, sai de Tessalônica, passa por Bereia. E em Bereia era mais difícil, porque os berianos eram terríveis. Paulo pregava, dizia: não, Jesus é o Cristo. Eles pegavam, como o pastor disse aqui, eles iam examinar se era o que verdade o que Paulo estava dizendo. Examinava tintim por tintim. E o evangelho é tão poderoso que a Bíblia diz que mesmo em Bereia o evangelho quebrava no meio e as pessoas aceitavam Jesus como Salvador. Ele passa por Antena, não perde tempo, e agora chega na capital grega romana, que é Corinto. Ele chega para pregar em Corinto com a visão de alcançar os judeus, mas ele vai pregar para os judeus. Corinto, a cidade habitada por homens livres e judeus, licenciosidade, o templo de Dionísio, o deus que era do erótico, a deusa do amor, a prostituição, morava dentro de Corinto, por ser a ligação do continente asiático oriental com a Europa. Então agora ele começa a pregar o evangelho no meio para os judeus, mas os judeus não querem aceitar. Ele chega tão bravo, com a ajuda de Áquila e Priscila, que ele diz: não prego mais para esse povo, eu vou atrás dos gentios. Vai dormir resolvido não pregar. Aí de noite, no capítulo 18 de Atos, Deus chega e diz: Saulo, continua pregando, porque fala e não te cala, ninguém vai fazer mal a você. Eu tenho gente nesta cidade, o avivamento vai cair aqui, Paulo. Ele prega em Corinto, e os sábios não queriam aceitar. É loucura. Aí o evangelho vai pegando a ralé de Corinto. Quem não era sábio, quem não era importante, o evangelho vai trazendo: você serve, vem. E Corinto recebe uma igreja poderosa. 1 ano e meio Paulo fica ali, pregando esse evangelho e ensinando. Corinto se torna, salvo engano, me perdoe o meu erro se eu estiver errado, a igreja mais avivada naquela região. O Espírito Santo, Edson, tinha direito de batizar. 9 dons, interpretação. A igreja de Corinto era uma igreja sacudida, que o culto tinha hora para começar, mas ninguém sabia quando ia terminar. Dependia, Glaucio, de quem pregasse. Paulo viaja. Em síntese, outros chegam. A mensagem de Pedro, a história de Pedro e Apolo. Aí Paulo fica sabendo pelo um grupo de irmãos que saíram de Éfeso para visitar Corinto. Quando eles chegam, diz Paulo: aquela igreja não é mais a mesma, está dividida. Mas como? Os homens estão sendo endeusados, estão deixando de lado o que tu ensinou. Uns dizem: eu sou de Paulo, eu prefiro mais a pregação de Paulo. Outros dizem: eu prefiro mais Pedro. Outro Apolo. E outros dizem que é de Jesus. Não tem mais batismo, Paulo. Não tem mais cura. Aquele avivamento acabou. Porque estão dependendo do homem, da sapiência do homem. Paulo ficou tão com raiva que queria ir, começou a escrever: se eu for, vocês não vão me suportar. Eu vou escrever como estou escrevendo a menino.
Eu estou sabendo que está tendo divisão entre vocês. Uns dizem, eu sou de Paulo, de Apolo, até Pedro e até de Jesus. Ora, por acaso está Jesus dividido? Por acaso foi Paulo crucificado por algum de vocês? Quem é Paulo, quem é Pedro, quem é Apolo? Nós não somos nada, um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Ele, a glória é dEle, é para Ele, é Ele que faz, é Ele que faz. Vocês sabem que quando eu cheguei para pregar entre vocês, eu usei sabedoria humana? Não. Eu preguei a sabedoria do homem? Não. Mas eu cheguei para pregar entre vocês um evangelho de poder. Eu cheguei para pregar para vocês um evangelho de cruz, um evangelho cheio do Espírito Santo. Eu não preguei sabedoria do homem, mas eu preguei a Cristo e Cristo crucificado. Eu preguei isso a vocês. Vocês agora estão divididos. Vocês estão seguindo a filosofia grega. A mensagem do evangelho se tornou vergonha para vocês. Aí ele diz, a mensagem do evangelho é vergonha para quem está se perdendo, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A mensagem da cruz é poder de Deus. Por acaso quando Deus chamou vocês, era alguém vocês de família nobre? Era alguém de vocês importante? Quem eram vocês quando vieram para o evangelho? Porque aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu. Então Deus resolveu fazer isso, escolher quem não é para confundir quem é, escolher os loucos para confundir os sábios, escolher quem pensa que é alguma coisa. Ele não escolheu quem ninguém acreditava. Por isso vocês estão aqui. Ele vai tratando. O gnosticismo mandava lá dentro, dizendo a arte da vida. Tem mais vida após a morte não, filho. Agora é comer, beber e morrer. Não existe isso não. Há uma sabedoria que diz que o Deus que criou a parte má da matéria tem a salvação, mas é desconhecido, é pelo conhecimento. Aí Paulo vai concluindo e dizendo, não irmão, isso é balela. Se Cristo não tivesse vivo, eu diria a vocês, mas Cristo está vivo, e está vivo, senão a minha pregação seria em vão. Deixa eu dizer um mistério a vocês. Diga Paulo, é que nem todos dormiremos. Ele está vivo, mas como? Nem todos vão dormir. Por quê, Paulo? Porque ao toque da última trombeta, quando ela tocar, os mortos vão ressuscitar primeiro, e depois nós que estamos vivos seremos transformados num abrir e fechar de olhos, e encontramos com Ele. Aí quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortabilidade, vai acontecer o que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Aí Paulo dá uma deixa. Aí a gente vai subir cantando um hino de desaforo dentro da conjectura. A gente vai cantar, mas vai cantar o quê? Paulo diz que a gente pode cantar subindo. Aonde está, ó morte, o teu aguilhão? Aonde está o inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que nos deu vitória. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, sejam constantes, abundantes na obra de Deus. Qual o paralelo? Terminando, pastor. 88 anos. Sabe qual é o paralelismo que eu vejo aqui? É que nós estamos vivendo época de endeusamento do homem. Hoje o homem quer aparecer em tudo. Eu canto mais, eu prego mais, e a gente aplaude. Tem amigos que dizem: Bento, prega a cruz, mas não, Bento. Prega a Bíblia, mas não. Dá ibope, não. Tem que falar de coach.
Você tem que falar só psicologia, Bento. É o que está dando dinheiro. Eu não fui chamado por dinheiro. Eu fui chamado pela cruz. Você é louco. A loucura para quem está se perdendo, mas para nós que somos salvos é poder. Ai, por isso que hoje, nada contra, só testemunho. Você vai pregar em alguns lugares que a parede é toda preta, mas o que é isso? É para motivar as pessoas, é para estimular. Aí é fumaça e jogo de luz para todo lado. O que é isso? É para avivar a nova geração. Precisa disso não, mas como é que você tem certeza? É só a mensagem da cruz. Você pode ter luz, você pode ter fumaça, você pode ter parede preta, mas se não tiver o Espírito, se não tiver a unção, se não tiver a mensagem da cruz, não tem avivamento, não tem história, vai falir. Quem diria que aquela igrejinha com o irmão Pedro chegaria a isso? Não é loucura? Mas há 88 anos atrás, alguém começou nesse solo, sem YouTube, sem Facebook, sem Instagram, mas dizendo: Ele cura, Ele salva, Ele batiza com o Espírito Santo e Ele vai voltar. Paulo estava dizendo: a mensagem da cruz é diferente da filosofia. A mensagem da filosofia convence pela letra, a mensagem da cruz é pelo Espírito. A mensagem da letra até emociona, mas não batiza, não salva, não cura, não leva para o céu. A mensagem da cruz pode até ser vergonha, mas cura, mas salva, mas leva para o céu e transforma. Jesus, ele preca someday, ele vai sair, ele vai, ele hoje, ele vai sair, ele Golias, não sou eu mesmo, por que dúvidas? Não tenho eu variações. Eu não mudo. Nestes últimos dias, ouça minha igreja, tem urgência. Muitos desta geração vão ser tomados por um avivamento nunca visto. A minha glória está invadindo vidas, e eu estou restaurando sonhos e promessas. Eu tenho urgência, a hora está passando. E nesta noite eu estou fazendo algo glorioso. Estou renovando a chama no teu coração, para saber que eu não mudo, eu sou o Senhor, assim diz. Deixa eu ouvir o barulho do Pentecoste. Deixa eu ver Jesus batizando com o Espírito Santo, sem precisar forró.
Deixa eu ouvir o barulho da igreja pentecostal em Caruaru. Deixa eu ouvir o barulho das línguas estranhas. Eu estou na Assembleia de Deus em Pernambuco. Deixa eu ouvir o barulho de glória, de aleluia. Deixa eu ouvir variedade de língua. Se não tem, recebe agora. Ai, pastor Ailton, me perdoe. Eu sei que eu não posso aglomerar. Eu sei aonde eu estou, mas eu estou sentindo um explodir dentro de mim. Deixa eu adorar. Me deixa adorar. Me deixa adorar. Compartilha comigo. Recebe esta unção. Recebe esta chama. Seja renovado agora. Seja batizado agora. 88 anos é tempo de festa. É tempo de gratidão. Recebe batismo. Recebe cura. Aqui. Galeria. Obrigado, senhores, por não desistir. Enquanto hoje somos aplaudidos, enquanto hoje dormimos em hotel 5 estrelas, muitos dos senhores foram expostos à vergonha e o descaso. Tomates, ovos podres, dormiram debaixo de pé de pau. Obrigado por não desistir de nós. Sem diploma na parede, mas a mensagem era da cruz. Se você ainda tem fôlego, grite comigo, pastor Ailton Júnior. Está fraco, pastor Ailton Júnior. Há 88 anos atrás, essa mensagem trouxe fogo para Caruaru. Diga, se depender de nós, vai continuar. Se você puder, fique de pé. Descaso, rejeição, vergonha e loucura. Mas estamos aqui. Eu sei que é contra a regra, mas educadamente, com a máscara. Se você está perto de uma pessoa íntima, com todo cuidado, vira para ela aí, dá uma olhadinha para ela e diga: vou continuar pregando a mensagem da cruz. Diga: não vou desistir, porque a trombeta já já vai tocar e eu quero subir com você. Se puder, abraça ele e diga: está combinado?